dia, boa tarde, boa noite. Então eu vou lançar novos conteúdos com relação à geografia e história, né, na nossa disciplina. Então só para passar um pouquinho aqui para vocês, um resumo bem rápido, porque eu tô com medo desse vídeo não subir, fazer vídeos longos, né, vídeo aula. Vamos ver, vamos testando para ver como é que a gente faz esse sistema. Enfim, então em geografia a gente estava trabalhando em sala de aula com relação à atmosfera, tá? Então a gente faltou o conteúdo sobre maritimidade, sobre continentalidade e a questão das correntes marítimas. Aí depois desse conteúdo eu vou passar para outro conteúdo, como eu disse em vídeo anterior, a gente vai trabalhar o basiquinho, né, para a gente ter uma noção do todo, mas de uma forma mais que a gente consiga chegar até um ponto de conteúdos importantes para vocês em sala de aula, tá? Então, com relação à maritimidade é uma questão bem simples. Então, maritimidade é com relação à proximidade que você tem em relação ao oceano. Então, significa o quê? Quanto mais próximo do oceano uma cidade, uma pessoa tiver, maior vai ser, ela vai sentir a maior influência da maritimidade. Isso significa que ela vai ficar úmida, né? Então ela vai ter uma umidade muito mais elevada com relação à pessoa que está distante com relação ao nível do mar. A continentalidade é o contrário, né? Então se maritimidade é a proximidade com relação ao nível do mar, né? Ao oceano, enfim. A continentalidade é o contrário. Então, o que, que ela vai ser? Ela vai ser a distância. Então, quanto mais distante você tiver com relação ao oceano, mais seco você vai ter seu clima. Então, basicamente é isso: maritimidade e continentalidade. Isso vai ter uma influência grande com relação ao que a gente pensa em clima, né? Então, por exemplo, você pega a mesma linha, né? Você pega uma cidade próxima ao oceano, uma cidade longe do oceano. Você fala, peraí, mas o clima deveria ser o mesmo. É o mesmo clima, só que ele vai ter influências diferentes. Então vai ter um mais úmido, vai ter um mais seco. Então vamos pegar o exemplo de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, onde nós estamos, cidade de São Paulo, com relação a Brasília. Então São Paulo vai ter uma umidade muito mais densa, né? Muito mais rica com relação a Brasília, que está muito mais distante em relação ao oceano, tá? Então é basicamente isso. Já com relação às correntes marítimas, ela é bem interessante esse sistema, né? Então eu coloquei um videozinho do Nemo aí para vocês terem uma noção de como funcionam as correntes marítimas. Aquilo existe mesmo, né? Então o Nemo, o pai do Nemo, na verdade, né? Para ele achar o Nemo, ele viaja numa corrente marítima, e isso acontece mesmo. Os animais eles usam as correntes marítimas para estar migrando de um oceano a outro, para estar migrando de um local para outro, né? Então eles pegam essas correntes marítimas e ela vai levando. E aquele fluxo que aparece dentro do, do oceano, no filme do Nemo, aquilo acontece. Então aquilo acontece de fato, né? Eu vou ver se eu consigo colocar algum mapa, alguma explicação para vocês. Então a gente tem que tomar cuidado também com os vídeos que a gente vai postar. E eu vou tentar também baixar algum programa aqui para ver se eu consigo ir mostrando na tela do computador. Mas as correntes marítimas, elas têm uma influência grande com relação ao clima do continente. Então, por exemplo, todos os oceanos do planeta, eles têm uma passagem de uma corrente marítima fria. Então nós temos correntes marítimas quentes que surgem na linha do Equador e correntes marítimas frias que surgem na Antártida, né? Aí o que acontece? Essas correntes marítimas, quando elas passam próximo do oceano, você vai perceber... Perdão, desculpa. As correntes marítimas com relação ao deserto que eu tava falando, né? Vocês sabem que eu sou assim, né? Não tem como editar, então a gente vai assim mesmo, vai errando, vai acertando. Então, com relação às correntes marítimas que passam no próximo ao deserto. Todas essas correntes marítimas que passam próximo ao deserto, elas são correntes marítimas frias. Qual que é a influência? A corrente marítima fria, ela não permite que a água evapore. Então ela não leva umidade para o continente. Isso faz com que deixe o local mais seco e tenha uma tendência a se formar deserto.
Então você vai perceber aqui no deserto do Atacama, que a gente tem aqui na América do Sul, no Chile, né? É um local que tem uma passagem, uma corrente marítima fria, que chama corrente de Humboldt, é bem interessante essa corrente. Inclusive na América do Sul, na parte onde tem o Chile, Peru, Quito, né, onde tem Equador, esses locais são locais onde que não chove. Então são lugares que ficam 25 anos sem chover, 30 anos sem chover, né? Porque a corrente marítima ela não permite de forma alguma que leve umidade com relação a leve umidade para o continente, tudo bem? E aí você vai ver o deserto do Saara também passa uma corrente marítima fria na frente dele. O deserto na Austrália, né, também tem uma corrente marítima que passa próximo dele e assim vai. Então a corrente marítima quando ela é quente, ela vai ter uma influência de levar umidade para o continente. Isso aí vai influenciar muito o clima do local. E ao mesmo tempo ela pode também deixar o local um pouco mais seco, porque ela é uma corrente marítima fria. Tudo bem? Então, esses são esses 3 tópicos que vocês precisam entender, que eu vou colocar o conteúdo para vocês aí, para que vocês compreendam um pouco melhor. Aí depois a gente vai passar para outro conteúdo, que eu vou dar uma selecionada boa aqui. Vamos ver se esses vídeos darão certo.